Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, não sei a hora que você está me vendo. Aqui está um sol de rachar, vou tirar meus óculos. Bom dia, senhores. Olá. Começamos na aula passada o curso Sesgran, falei algumas coisinhas. Agora eu queria que vocês dessem uma olhada no nosso texto, na nossa página aí. Aí sim, prof, eu estava no melhor do meu lazer. E agora vamos começar a mostrar como é que é o perfil da banca, tá? Toda banca tem sua alma, toda banca tem sua forma de abordar, não o texto só, mas principalmente nas perguntas. Por isso que se você estivesse se preparando para Sesgran Rio, esse é o curso. Se você quiser também usar o curso da ESAF, CESP ou Carlos Chagas para ter mais textos, fica à vontade, vocabulário nunca é demais, tá? Então, eu queria mostrar para você como é que funciona a banca do Sesgran Rio. Eu sei que poucas pessoas, todo mundo gosta, mas dizem que não gosta, tá? Nosso amigo Corinthians Paulista foi campeão mundial em 2012, aliás, 2012. Só que eu tenho certeza que tanto o Chelsea quanto o Corinthians assistiram aos vídeos de jogos anteriores a eles, tá? Por que isso? Porque o Tite, e não sei como é que chama lá o Mané lá do Chelsea, você lembra o nome dele? Não, os Mané lá. Aquele Fernando Torres lá cansou de perder gol para o Cássio pegou todas. Eles têm que ver como é que funciona o Corinthians e o Corinthians teve que ver como é que funcionava o Chelsea, né? E atropelou depois. Mas o caso é o seguinte, você tem que conhecer o seu inimigo para saber como se preparar para ele, tá? Então eu vou passar para você agora como é que funciona os macetes da prova do Sesgran. Talvez nós levemos mais 2 aulas, porque enquanto eu for mostrar para vocês tudo o que está acontecendo com a prova do Sesgran, nós já vamos começar a responder questões sem ler o texto, tá claro? Vamos ver a primeira slide então? In-house idiomas, por favor, entre no In-house idiomas, cadastre-se lá, tá? Por gentileza, muita coisa. Fundação Sesgran Rio. Quem prepara a prova são pessoas de má índole. Esses caras são os caras, eu descobri isso com um amigo meu. Sabe qual que é a fonte? Fonte Arial 12, tá? Então acontece, temos aqui, esses caras preparam as provas, então você já está vendo quem é contra você. Esse é o Darth Vader, né? Esse é o pior de todos, só que eles fazem as questões. E esse é o cara que escolhe as questões aí, tá? Você pode ver direitinho. Eu tô junto, né? Tá. Então esse daí é titio, tal, né? E esse cara escolhe as questões. Só que você tem os heróis aqui, né? Os professores do Eu Vou Passar estão aqui, tá? O próprio professor Francisco Dirceu, né? É isso, né? Francisco Dirceu de Barros, ele quer, olha só, eu vou até fazer o seguinte, olha só, marca texto e que cor que o Francisco Dirceu gosta? Rosa. Então, ele sempre quis ser, ó, um coração, sempre quis ser o Robocop por causa daquela música do Robocop gay, tá claro? E obviamente que esses são os braçais, agora tem o cérebro que está por trás disso, que esses dois são o cérebro para a sua aprovação, tá claro? Quase não coube os dois aqui no slide, mas deu para fazer uma apertada e tal, né? Então, veja, por que eu digo isso? Porque um é o chefe e o outro é o vassalo, o servo da gleba, que é o lado direito, o loiro aqui, tá? Porque tem para você o seguinte, vamos descobrir quais são os macetes de cada prova. Fundação Sesgran Rio, raio-x da prova, tá? Textos são enormes, você vai perceber isso, que nós vamos levar mais tempo para traduzir os textos do que normalmente eram os da ESAF, mas, com um T só, nunca, eu disse nunca leia o texto primeiro, jamais leia o texto primeiro. Por quê? Porque o cara quer te cansar, o cara quer saber se você é esperto. Se você entrar no meu site, www.inhouseidiomas.com.br, você vai ter uma parte lá escrito multimídia e vai ter escrito vídeos. Eu o convido para dar uma olhada lá, vai ter uma reportagem que a gente deu no jornal hoje, e lá eu falei para o cara o seguinte, que deu bode depois até com uma repórter lá de Brasília. Quem vai os candidatos, o órgão público, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar uma segurança de não te mandar embora. E isso vai ocorrer, vai acontecer o quê? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que também ser selecionado, tá? Eles não podem selecionar um Zé Mané, um Jorge da vida, não pode fazer isso, tá? Aqui o João Antônio lhe chama o cara por causa da condicional dele, que está voltando na inclusão social aqui. Você está preso quanto tempo já? Uns 6 anos? 6 anos. 6 anos já. 6 anos, pegar ele no banheiro público aí fazendo umas coisas aí, tá? Então acontece, eles não querem ninguém lá que seja mané. Então eles querem saber se você tem raciocínio lógico e raciocínio linguístico.
Tanto é, cadê meu mouse? Tanto é que raciocínio linguístico também é pedido na prova, é lógico, também é pedido na prova. Não porque lá você vai fazer conta de matemática, não, é para saber se você sabe resolver problema, se você é esperto para trabalhar. E na Rede Globo eu falei então que as provas de concurso público são feitas para pessoas espertas e não só inteligentes. Foi mal interpretado, eu não tinha tempo para explicar. Quando eu digo esperto, não é espertinho no mau sentido da pessoa querer ser espertalhona e passar em cima de todo mundo. É ter raciocínio rápido. Tá claro? Então, nunca leia o texto primeiro, por quê? Vamos lá. Agora eu vou explicar o porquê. Agora, aliás, esse slide aqui é um dos mais feios que eu já fiz. Quais são as vantagens e as desvantagens da prova do SES Gran Rio? Você recebeu a prova. Então, repara uma coisa. Aqui está escrito língua estrangeira, tá claro? Muito bem. Repara uma coisa, das perguntas 21 a 25, você tem 21, 22, 23, 24, 25, são 5 questões. Peso, meio, tá? O peso aqui é a cor de rosa, só por causa do Francisco eu estava a cor de rosa aqui. Então, peso de 21 a 25, peso é meio, vale meio ponto, tá? Então o que acontece? Talvez seja interessante você, ao invés de fazer essas, fazer outras que tenham, por exemplo, olha só, de 26 a 30 é 1 ponto e de 31 a 35, 1,5. Obviamente que essas são mais difíceis. Mas você dando uma sapiada, dando uma olhada, você talvez perceba que tal questão você mata em 4 minutos. Então, talvez seja mais proveitoso você matar uma questão em 4 minutos, que valha 1,5, do que 2 questões que valha meio e você gastar 5 minutos, que vai te render 1 ponto só. Então, preste atenção nisso, tá claro? Vamos lá. Isso é uma típica sentença de uma prova do SES Gran Rio. E eu quero que você perceba o seguinte, eu vou ler com você, com certeza nós vamos levar mais 1 hora para destrinchar isso, depois eu ler texto. Então, olha só. Pergunta número 21. In the sentence, shades of peach adorn America's recently redesigned $20 note, but currency traders care little for pretty colors. Lines 1 to 3, the author means that. Então, repara uma coisa. Qual que é a vantagem disso? Aliás, desvantagem. Alternativas muito longas. Repara que ele tem um buzilhão de alternativas longas. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é a seguinte. Eu mostrei isso da outra vez, vamos lá. Eu estou aqui em primeira mão, dá para ler isso lá no texto lá? Tá. Vou ler para vocês. Diretrizes para elaboração de questões. Todo mundo sabe que eu dou aula presencial em São Paulo. A gente acaba conhecendo pelo menos umas 60, 70, 40, 50 pessoas diferentes por semana. E teve uma ocasião agora no final de dezembro de 2012 que eu encontrei com um rapaz que trabalha numa banca organizadora, que eu não vou te falar, só se você me matar, me torturar, né? E ele me passou as diretrizes que a banca faz. Uma delas, por exemplo, essa que eu vou te falar não é dessa banca aqui, é de uma outra. Repara só uma coisa. A alternativa A é 1 linha e mais ou menos meia. A alternativa B é 1 linha e mais ou menos meia. A alternativa C é 1 linha, mais ou menos meia. Ou seja, a alternativa D é quase que o mesmo tamanho. Conversando com o pessoal de uma banca lá de Brasília, que eu não vou falar qual que é, um amigo meu era diretor de lá, e ele me confessou que eles sugerem, eles recomendam que os autores das provas, eles façam o quê? Eles façam as alternativas com a métrica mais ou menos do mesmo tamanho. Ou seja, aqui todas têm uma linha e meia, às vezes pode ter só uma palavra, às vezes pode ser 1 linha, pode ser meia linha, para dificultar o candidato de não olhar e falar assim, poxa, eu vou responder na mais comprida, vou responder na mais curta. Não tem quase que mais curta ou mais comprida. Então existe até essa determinação. Então a vantagem, a desvantagem são alternativas muito longas. Vantagem, mostra onde você encontra a informação para responder a questão. E aqui eu diria até que eu fiz uma redundância, porque ele já está dando para você aqui a frase. Ó. Ele já está dando para você aqui a frase. Ó. Ele quer saber isso daqui. Essa é a frase que ele quer saber o que está escrito, tá? Esse pedaço aqui. Obviamente que se você for as linhas 1 e 3, talvez você tenha que ler a linha 4 e 5 para você ter uma certa noção melhor para você poder responder com consciência. Mas a desvantagem tem muitas alternativas longas.
mas a vantagem ele mostra onde é que está. Tá claro isso? Bom, volta para mim aqui agora, pode ser? Beleza. Repare então que a gente está fazendo um raio-x da prova, tá claro isso? Tá? Isso é muito importante para você saber como lidar na hora, tá? Conhecer o inimigo é principal. Próximo, agora fecha só no quadro, pergunta 22. Agora eu queria chamar a atenção de vocês uma coisa. Leia essa pergunta e veja o que vocês acham. Professor, eu estou achando um lixo isso, porque eu não entendi o que o cara quis dizer. É isso mesmo. Quer ver? Olha só o que o Mané fez aqui. Olha só. Como é que está escrito assim? And line 9 introduces an idea of addition. Cara, ele quer saber a palavra... Oh, meu Deus, está uma cor de rosa aqui do Dirceu aqui. E, a palavra e na linha 9 introduz uma ideia de adição, de complementação. Então, estava horrível isso. Ele devia colocar pelo menos entre aspas para você saber o que está rolando, né? Introduz uma ideia de adição. Check the option in which the idea introduced by the word and the... Então, cheque a opção na qual a ideia introduzida pela palavra na primeira coluna é corretamente afirmada. Então, olha só. Ele quer saber se a palavra... Olha só, vantagem. Ele mostra onde você encontra a informação para responder a questão. Então, você tem aqui linha 5, 17, 40, 47, 64. Só que veja, senhores e senhoras, para você saber, ele quer saber o quê? Se a palavra since tem ideia de causa, se o but tem ideia de condição e assim por diante, tá claro? Então, do mesma forma que eu falei para vocês, que eu falo para vocês no curso da Carlos Chagas, aqui também, por favor, eu vou até mandar para o pessoal aqui uma lista com conjunções, advérbios, essas coisas. Memoriza isso, tá? Palavras tipo therefore, however, olha que palavra bonita, nevertheless, quer dizer, são palavras nojentas. Isso faz com que as pessoas se confundam. Eu quero que você faça o quê? Eu quero que você simplesmente não se confunda. Eu quero que você faça o quê? Eu quero que você tenha aptidão para saber a prova. É um saco isso é um saco em português, né? O problema não é em inglês, é português também, tá? Então, olha só, ele quer saber se você... se essa sim quer dizer causa e assim por diante. Ele pelo menos é uma vantagem, ele mostra onde é que está a informação. A desvantagem é a seguinte, exige que você leia várias linhas e as entenda perfeitamente. Exige bom conhecimento de vocabulário e gramática e cansa você, tá claro? E é uma coisa que eu não falei, mas eu vou falar agora. Provavelmente, para você, a palavra since está na linha 5. Cara, provavelmente você vai ter que ler um trecho da 4, a 5 e um trecho da 6, porque provavelmente ela está juntando duas frases. Aqui, o but está na linha 17, mas provavelmente você vai ter que ler um pouquinho da linha 16, a 17 e um pouco da 18 para poder dar uma entendida melhor. Moral da história, você não tem que ler aqui 5 linhas. Você tem que ler entre 10, provavelmente 10 e 12 ou 15 linhas. Para quê? Para você ter ideia, já que ele está botando conectivos. Está claro isso? Tá aí por trás a ruindade. According to line 16, the euro area's economies are on the mend. Which means that they are. Tá, então olha só, ele quer saber o quê? Primeiro que ele mostra onde você encontra a informação. Que também é meio redundância isso, por quê? Porque afinal de contas, ele está dizendo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. As economias da área do euro estão on demand. Ele quer saber se você sabe o que é on demand, tá claro? Então veja, ele quer mostrar para você qual que é a linha, essa é a vantagem. Outra vantagem, ele pede pontualmente uma expressão. Tá, uma expressão idiomática, tá claro? Fecha em mim só aqui, que eu tenho que pular um slide e o pessoal não pode ver em casa que eu vou usar isso depois, tá? Beleza? Agora pode voltar para mim, tá? Ou seja... Hã? Tem você. Não, volta para lá então. Tá? Desvantagem, né? Se você não souber o que a expressão significa, você precisará ler o texto e tentar entender o seu significado através do contexto. Você perde muito tempo e se cansa sem garantia de entender. Tá claro isso? Por isso eu digo que é fundamental você fazer o quê? Você memorizar muitas palavras. Pergunta 24, tá?
São exemplos de perguntas do Sesgaram, pergunta 24. The fragment text cuts spanning on the war in Iraq and papapá, tinha mais um trecho lá que o autor decidiu não colocar, tá? Are dragging the government's books into disarray, tá? Então, de novo, the fragment text cuts spanning on the war in Iraq and papapá are dragging the government's books into disarray. Lines 28 to 31 suggests that such book will soon be... Tá, então veja o que acontece. Qual que é a vantagem aqui? Ele está te dando uma frase. Ele está dando uma frase. Ele está dando uma frase e está querendo saber, na verdade, ele está querendo saber isso daqui, ó. Ele quer saber esse pedaço aqui, ó, are dragging the books into disarray. Ele quer saber o que é essa expressão. Tá claro? Então, qual que é a vantagem? Ele quer saber o significado de uma determinada sentença, ou seja, é possível responder sem ler o texto, contanto que você tenha conhecimento de vocabulário. Essa daqui não pode ver, não era para ver, tá? Desvantagem, se você não souber o que a sentença significa, você precisará ler o texto e tentar entender seu significado através do contexto, tá? E se cansa, lógico, né? Deixa eu voltar aqui. Então, olha só, senhores, vamos tentar responder essa agora sem ler o texto? Mas como, professor, se eu não tenho o texto? Eu vou dar para vocês 1 minuto, 45 segundos, eu vou pedir para vocês lerem isso. Vou desligar o som aqui, não é para mexer em nada, não vai reclamar para o João Antônio depois, o cara ficou lá sem fazer nada. Finge que é um simulado. Eu vou dar para você 45 segundos, eu estou vendo aqui no relógio, e eu quero que você tenha a resposta, vê o que você percebe nisso daqui, tá? Já. Professor, eu tentei, o que o senhor quer que eu saiba aqui? Vamos lá então, vamos traduzir esse negócio junto comigo. Vem comigo, come with me. Tax cuts, spending on the war in Iraq and... Então, cortes tributários, corte de impostos. Não vai dar certo escrever esse negócio, mas vamos lá, não vai dar certo. Corte de impostos, gastos com a guerra no Iraque e mais algumas coisas. Então, cortar imposto quer dizer tá reduzindo o dinheiro entrando. E gasto com guerra está aumentando o dinheiro saindo, certo? Tá. Estão dragging the government's books into disarray. Veja, to drag. O Stenberg, ele manda e-mail para os alunos também? Manda, né? Para os alunos não, né? Não, tá bom. Bom, como diz o professor Francisco de Barros, Dirceu de Barros, né? Tem um monte de franga aqui. Quando a palavra dragging apareceu, o Jorge falou assim, professor, o que é drag queen, né? Eu queria saber o que é drag queen, tá? Toda vez que aparecer a palavra drag, quer dizer arrastar, tá claro? Tanto é que em informática, quando você seleciona uma coisa, você drag and drop, você arrasta e solta, tá? Então veja, arrastar. E a ideia de drag queen, deixa eu pequenininho aí, drag queen, na verdade, era antigamente quando as pessoas, elas faziam peças de teatro, não podia mulher fazer peça de teatro, porque era coisa feia, era coisa de mulher que não presta. Então os homens tinham que se travestir de mulher para fazer as peças. Muito bem. Dado isto, eles tinham que vestir vestidos, usar vestidos que às vezes eram mais longos que eles.
Queen, na gíria do inglês, quer dizer gay também, viado. E aí os caras eram menores do que os vestidos, então eles arrastavam os vestidos. Então, para zoar com os caras, chamavam os caras de drag queens, as bichas que arrasta, tá? As bichas que arrasta o vestido. Para nós aqui, para concurso público, drag quer dizer arrastar. Então, o que está escrito aqui? Cortes de impostos e gastos na guerra com o Iraque estão arrastando os livros do governo into disarray. Eu não sei o que é disarray, mas está arrastando os livros. Esses livros aqui são livros contábeis. Livros contábeis. Então veja, se está os impostos caindo e dando mais guerra para o Iraque, dando mais guerra, gastando mais guerra, está levando os livros para disarray. O que seria isso? Sugere que tais livros logo estarão sob controle, sob severa investigação, totalmente accurate, quer dizer preciso, uma coisa precisa, é a mesma coisa que precise. Inaccurate quer dizer impreciso, quer dizer os livros estão totalmente imprecisos, não tem precisão nenhuma, está tudo uma zona. Absolutamente inúteis, use é útil, é uso, less é sem, é menos, então totalmente inúteis, ou em um estado de desordem, Então vamos começar, senhores. Palavras tipo always, never, fully, absolutely, ou absolute também, certain, ou certainly, total, ou totally. Eu botei outro dia aqui que eu botei for sure, surely. A palavra consensus. Senhores, quando eu tiver essas palavras em sentenças positivas ou afirmativas, tipo assim, sempre, always, não sei o que lá, os professores de direito também falam isso, sempre papapá, pipipi, pipipi, pipopó, sempre papapó, nunca desconfia que tem erro, porque geralmente tal coisa acontece, né, sempre acontece, com exceção de não sei o que lá, a lei é assim, exceção, salvo não sei o que lá, então isso também acontece em inglês. Então essas palavras que são palavras que engessam muito, fique esperto, tá claro? Tente, se você quiser um critério para chutar, não vá para esse, tá claro? Não chute esse, não use essas frases, porque essas palavras, elas na verdade são o quê? Elas são palavras que engessam muito, tá claro? Voltando aqui, então olha só. Ele quer saber então, deixa eu apagar essas coisas aqui, porque eu acho que está muita poluição visual esse negócio aqui. Vamos ver aqui, vamos apagar. Onde é que está o negócio aqui? Não. Não era para apagar esse, né? Vamos dar. Isso, é esse aqui. Muito bem. Joia. Beleza. Então, olha só. Então, ele está dizendo assim, os cortes dos impostos, de novo eu errei para variar, tá? Cortes nos impostos é caindo dinheiro. Gastos com guerra está aumentando dinheiro. Então, aumentando os gastos. Estão arrastando os livros do governo into disarray. Ora, se você gasta mais e recebe menos, você acha que você vai estar tendo seus livros sob severa investigação, totalmente imprecisos, absolutamente inúteis, em um estado de desordem ou sob controle, tá? A alternativa certa é droga. A alternativa certa é em um estado de desordem, quer dizer, perdeu-se todo o controle, tá? Disarray quer dizer desordem, bagunça, desorganização. Mas, professor, o senhor passou uns slides aí, eu estou voltando, não precisa voltar ao filme não, eu já vou te mostrar. Repara uma coisa. A vantagem é que ele mostra onde é que está, agora repara isso daqui, abra os olhos. Se houver duas alternativas com ideias opostas, em quase 100% dos casos, uma delas é a resposta correta. O senhor sabia disso, seu Jorge? O senhor não sabia disso? O senhor não assistiu o curso da ESAF com a gente? Não assistiu, né?
Lá na cadeia, lá no pai, não tem lá no... Sem internet. Não tem internet lá. E celular tem lá na prisão? Tem, mas sem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi, mas telefone dá para ligar para... Normal, né? Dá para fazer todos os trâmites lá, de mandar vender droga, tá normal, tá. Então veja o que acontece, senhores. Presta atenção. A minha função aqui é ajudar você a passar nessa bagaça. ESAF e Sesgran-Rio, elas fazem isso direto e reto. Elas colocam duas alternativas opostas. Então veja, quando eu falo aqui sob controle, e quando eu falo em estado de desordem, uma bagunça, os senhores concordam que é a mesma coisa? Sim ou não? Sim. Mas, professor, como é que o senhor me dá a certeza disso? Eu te dou certeza disso por uma razão. Eu, uma vez, encontrei um professor que ele me ensinou uma coisa, e eu vou ensinar para vocês agora isso, que é fundamental. É um professor de biologia. O que ele fazia para preparar o pessoal? Presta atenção, porque você tem que fazer isso também. Ele preparava o pessoal para a FUVEST, né? Ele pegava as provas de 92, por exemplo, nós estamos em 2012, então ele fazia o quê? Ele pegava as provas de 92 até 2012, 20 anos de prova. E aí ele percebeu que em 1992, na prova de biologia, tinha duas questões sobre meiose e mitose, duas questões sobre orgânulos celulares, mitocôndria, ribossomo, retículo endoplasmático, uma complexo de Golgi, uma pergunta sobre botânica, uma sobre ecologia, uma sobre zoologia, uma não sei das quantas. Aí ele pegou a prova de 93, ele percebeu que tinha duas de meiose e mitose, duas de orgânulos celulares, uma de botânica, uma de ecologia, uma de zoologia, uma não sei das quantas. 1994, o ano do tetra, é tetra, lembra? Duas perguntas sobre meiose e mitose, duas sobre orgânulos. Ele percebeu que havia um padrão. E eu fiz isso com as provas em inglês, e eu acho que você deveria fazer isso com as outras provas também. Pega a prova de constitucional, vê lá, tal, né? Ou seja, ele fez a alma da prova. Então, quando eu falo para os senhores e para as senhoras, que em quase 100% dos casos, uma das duas é correta, ou seja, se houver duas alternativas opostas, ou como eu falei assim, duas antagônicas, só que eu falo anta, o Jorge olha para mim, eu acho que é uma coisa pessoal. Antagônicas, os caras fazem isso. Nessa prova aqui, das 15 questões, 3 eram assim, ou seja, 20% das alternativas eram duas opostas, uma das duas. Está claro isso? Então, se você é meu amigo, você é minha amiga que está me vendo aí na tela, muito obrigado pela sua compreensão, pela sua paciência. Se você estiver fazendo uma prova da ESAF ou do Sesgran-Rio, você tem uma grande chance de fazer o quê? Fecha só em mim. Uma grande chance, deixa eu ver como é que eu fico lá, só em mim. Bonito, hein? Beleza. Tá? Você tem uma grande chance de fazer o quê? De perceber uma alma, e aí você talvez vai com mais certeza naquilo, você vai com mais certeza naquela alternativa, tá claro? Muito bem. Eu tenho que passar agora a questão 28, e eu vou pedir, nós já estamos com 28 minutos e meio, eu vou parar por aqui, porque isso vai aumentar muito a explicação, e depois para vocês baixarem o vídeo fica complicado. Então, vamos partir para a aula 3, a aula 2, vamos fazer a aula 3 agora, e aí eu vou acabar com esse perfil da banca e vamos começar a ler texto, tá claro? Um beijo no coração para vocês, tá? E tudo de bom para vocês. Um abraço e deixa eu tomar uma água aqui agora.